Diário não oficial do Brasil. Dia 99/365, 9 de abril, terça-feira. 79º dia de blindagem do Bolsa Filho. Nenhum sinal de Queiroz. Crime de Brumadinho. 227 mortos, 67 desaparecidos. Fábio Schwartzman segue sua vida tranquilamente. 1. Quando o xenófobo ministro da Educação chamou o brasileiro de canibal, provavelmente estava se referindo ao seu sucessor e companheiro de bolha. O novo ministro da Educação foi apresentado como doutor, mesmo não tendo doutorado. Títulos fictícios pululam nesse desgoverno que odeia a academia. Como cartão de visita do novo ministro, circula um vídeo na internet em que ele ensina como enfrentar adversários políticos xingando. Imagina isso como doutrina em sala de aula. Preconceituoso, obscurantista, raso e ignorante, propõe que nas universidades do Nordeste não se ensine filosofia e sociologia. No Nordeste, acredita ele, deve-se ensinar apenas técnicas agrícolas, tal qual o Brasil colônia. Se apresenta disposto, como o antecessor, a vencer o marxismo cultural. Não bastasse, é também financista privatista. Na dúvida se é indicação do astrólogo barraqueiro ou do tchutchuca. 2. O presidente eleito se vitimiza. Não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Só que não nasceu para ser militar. Pelo menos é isso que diz o Exército em mais de uma ocasião. A sua entrada nos quartéis do Rio chegou inclusive a ser proibida. Foi reformado porque os militares e juízes têm esses privilégios. São aposentados, reformados quando cometem atos de terror, como ameaçar romper adutoras no Rio de Janeiro. Ele permanece no vácuo. A vitimização foi uma arma das eleições. Não funciona mais, cara pálida. A essa altura, nem mesmo uma nova facada vai conseguir cegar a plateia. Resta o ódio. Dia 100/365, 10 de abril, quarta-feira. 1. Um advogado israelense pede para que arranquem a árvore plantada por Bolsonaro no Museu Yad Vashem em Israel. Uma árvore plantada no memorial oficial às vítimas judaicas do Holocausto por alguém que faz apologia à tortura. O presidente torna-se sinônimo de erva daninha. 2. A Bolsa Família é a vingança da elite brasileira contra a classe média. Aquela que um dia posou de progressista, mas quando viu o rastro de ex-pobres que vinha atrás dela no mesmo espaço, capitulou. E voltou aquele velho chavão, a luta contra a corrupção para, ao fim, colocar os sensacionais corruptos no poder. E comprou a peso de ouro esse pacote que agora chega aos 100 dias de terror, vexame e pânico. Não existe um projeto comum, cada um tem o seu e, como consequência, o país fica à deriva, cada qual puxando para o seu interesse particular. Todos na expectativa de levar o maior butim. Mas como não existe vácuo na política, vamos nos dissolvendo na borda da terra plana. 3. E lá se vão 100 dias com os programas da Bolsa Família. Menos médicos, menos farmácia popular, menos saúde. Menos cargos nas universidades, menos pesquisas, menos livros nas escolas, menos educação. Menos transparência, menos decência, menos cultura. Menos pensamento, menos comunicação, menos soberania. Não dá para listar os 100 menos. Vamos listar alguns mais. Mais fome, mais violência. Mais desemprego, mais obscurantismo. Mais terrorismo do Estado, mais racismo, mais machismo, mais homofobia. 4. 80 dias de blindagem do Bolsa Filho. Senador pelo estado onde o braço armado oficial atira 80 vezes contra uma família negra a caminho de um chá de bebê. Maninha, Chico Buarque. Dia 101/365, 11 de abril, quinta-feira. 81º dia de blindagem do Bolsa Filho. Procura-se Queiroz, o motorista com foro privilegiado. 1. O ministro da Justiça comenta a morte do músico Evaldo Rosa como algo que pode acontecer. O porta-voz da presidência considera um incidente, 80 tiros. Um incidente. O governador do Rio de Janeiro diz que não cabe tecer qualquer comentário. O silêncio retumbante do presidente da República sobre os 80 tiros no músico Evaldo Rosa deixa muito claro que há consentimento no ato. Não há indignação expressa. Para quem vive do senso comum e de Twitter, o silêncio soa como consentimento. Essas pessoas lavam as mãos com sangue. 2. A luta no Chile é pelo fim da capitalização dos recursos da Previdência.
O ministro Tchutchuca, aquele processado por desvio de 1 bilhão de fundos de pensão, quer nos jogar nesse mundo sem futuro. 3. As empresas interessadas na reforma da Previdência montam um escritório de lobby em Brasília e não fica claro quais argumentos pretendem entregar aos parlamentares. Entre os responsáveis, alguns dos piores empresários do país, aí incluindo o dono da Van. Aquele que foi condenado a 13 anos e 9 meses de cadeia por lavagem de dinheiro. E que conseguiu parcelar em 115 anos a sua dívida com a Previdência e a Receita Federal. 4. Parte da imprensa faz malabarismo para tentar dar credibilidade aos 100 primeiros dias desse desgoverno e afirma que foram cumpridas mais metas que em igual período dos governos anteriores. Entre as metas cumpridas estão não aumentar impostos e não recriar a CPMF. Parece brincadeira. É como se fosse metas, acordar todos os dias, escovar os dentes, tomar banho, detalhes primários de um cotidiano sem destino que não tem projeto de construção, só de destruição. 5. 7 fundações de partidos de esquerda discutiram ontem os 100 dias de desconstrução do Brasil, o que mostra que temos articulação e possibilidade de reconstrução. 6. O governo brasileiro é tão explícito no seu apoio a atos de violência que não haverá como impedir a indignação e a reação. Sempre haverá resistência. Dia 102/365, 12 de abril, sexta-feira, 82º dia de blindagem do Bolsa Filho, nenhuma notícia de Queiroz. Corrigindo informações, 225 pessoas mortas e 52 pessoas desaparecidas. Uma bacia hidrográfica morta, o rio Paraupeba morto e o ministro do Meio Ambiente pretende premiar a Vale por esses feitos, entregando 7 parques nacionais para a administração daquela empresa. Sem licitação, é claro, porque prêmio é assim. 1. Pesquisamos algum pronunciamento da ministra da Família, Em nome de Já, sobre os 80 tiros do Exército Brasileiro contra uma família no Rio. silêncio absoluto. A sua presença na Câmara dos Deputados é marcada por gracinhas e suspiros como se nada tivesse acontecido. 2. Procuramos nas redes bolsominions arrependidos e não encontramos. Os raivosos continuam raivosos, gritando palavras de ordem desconexas entre as palavras mito e capitão. Também tem os isentões. Os políticos estão fazendo a reforma da Previdência. Que horror! O país está dividido. Que horror! E os disfarçados, que usam óculos escuros e falam de Amoedo. Tudo regado à culpa do PT. 3. A ministra da Agricultura, representante dos latifúndios e empresas transnacionais de agrotóxicos, também tenta confundir todos com suas informações desconexas e se auto-intitula Maria Antonieta. Se não tem pão, chupem mangas. Desconsidera que o país com o desgoverno volta ao mapa da fome e culpa os trabalhadores dos latifúndios pelos efeitos dos agrotóxicos. 4. Já que o povo só serve como claque, o governo pede apoio às celebridades. A reforma da Previdência é discutida pelos ministros da Justiça e da Economia com algumas celebridades e subcelebridades. Parece que os grupos de WhatsApp não servem mais, perderam credibilidade. 5. A educação sucumbe com os parvos. O Brasil é o 14º país do mundo em pesquisa entre os 193 países. 90% das pesquisas são realizadas em instituições públicas. O presidente eleito quer destruir isso. 80 mil bolsas de pesquisas acabam em julho. A eleição de reitores começa a ser revogada na Unirio e um PL é editado praticamente acabando com a responsabilidade do Estado na educação básica. Com o ensino domiciliar, transfere para os pais essa responsabilidade. 6. O governo do Equador se alinha ao grande capital e vende Assange em troca de amortização da dívida. O mundo dos entreguistas e da falta de transparência nas informações cresce na América Latina. Assange pode enfrentar uma condenação à morte se for entregue aos Estados Unidos. Conforme Assange havia avisado, caso acontecesse o que aconteceu, o Wikileaks libera mais informações. Dia 103/365, 13 de abril, sábado. O AI-5 de Bolsonaro. 1. Decreto 9.759/2019 extingue de uma só vez 35 órgãos de monitoramento e acompanhamento. Silenciando e impedindo a possibilidade de decisões colegiadas. 2.
Hiperideologizado, o decreto considera os conselhos desnecessários. Pretende, no atacado, ajuizar a existência de todos os colegiados no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. 700 conselhos serão submetidos às tesouras do governo nos próximos 60 dias. Deverão ser extintos 650. O ministro da Casa Civil justifica o viés ideológico da medida que reduz a participação da sociedade na gestão pública, acusando os conselhos de serem ideologizados. 3. O Copom, que é um órgão do Banco Central, também foi extinto. Inacreditável para uma economia dita capitalista acabar com o Comitê de Política Monetária. É o órgão deliberativo da política monetária do Banco Central, responsável por estabelecer a meta para a taxa básica de juros e, por óbvio, estabelecer as diretrizes da política monetária. 4. O Copom não tem representação popular. Os 9 membros são diretores do Banco Central e o seu presidente. Não se trata de custos, mas de centralização do poder em um governo autocrático que não vai regular sua moeda, nem a inflação, e seguirá decidindo a portas fechadas. Quanto mais centralizado, mais corrupto. Regulação, controle e transparência são formas básicas, primárias de controle social e garantia de lisura. Romper com o controle e a regulação é romper com os princípios básicos da democracia e da honestidade como princípio. Reforça as mamatas. 5. Para quem tenta tapar 80 tiros numa família com uma peneira, isso é só o começo. 6. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o órgão que monitora a ocorrência de lavagem de dinheiro, também foi extinto. 83º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz, o motorista com foro privilegiado, não dá notícias. E ao que tudo indica, não resta no governo órgão que se interesse em saber do seu paradeiro. Dia 104/365, 14 de abril, domingo. 84º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz, o motorista com foro privilegiado, não dá notícias. E ao que tudo indica, não resta no governo órgão que se interesse em saber do seu paradeiro. Crime de Brumadinho, 225 pessoas mortas e 52 desaparecidas. Uma bacia hidrográfica morta, o rio Paraopeba morto, e o ministro do Meio Ambiente pretende premiar a Vale por esses feitos, entregando a ela 7 parques nacionais para administrar. Fábio Schwartzman segue livre a sua vida. 1. Medo, surpresa ou violenta emoção. Seremos mortos assim como moscas. Sobre o assassinato do músico Evaldo Rosa, o vice-presidente Mourão comenta a péssima pontaria dos militares envolvidos. 80 tiros só atingiram um alvo. E justifica. Sob pressão e forte emoção, ocorrem erros dessa natureza. Para os que consideram Mourão palatável, o discurso é bastante condizente com o governo fascista que representa. 2. Uma deputada do PSL, o partido do presidente, apontada como uma das laranjas utilizadas pelo ministro do Turismo, diz estar sendo ameaçada de morte. Única voz solidária vem de Janaína Pascoal, que pede a demissão do ministro. São as diárias brigas intestinas das facções no poder. 3. O presidente do PSL exige a retirada do deputado Marcelo Freixo de um debate numa universidade federal. 4. O desabamento de 2 prédios no Rio de Janeiro que não foram interditados por ação de uma juíza que impediu expõe o que se pretende para o Brasil. O Rio é o laboratório das milícias que influenciam ou ocupam diretamente em todas as instâncias os poderes executivo, legislativo e judiciário. As milícias também têm braços no capital financeiro, capital imobiliário e em todos os ramos que se mostrem rentáveis. 5. Mais de meia tonelada de cocaína é encontrada num helicóptero, dessa vez em São Paulo. Não acontecerá nada, como sempre. As forças armadas oficiais e a polícia estão ocupadas em matar famílias que estão passeando aos domingos. A guerra às drogas não inclui os políticos, especialmente se forem ligados ao PSDB. 6. O Banco Itaú se decepciona com o governo que ajudou a eleger e divulga a redução das expectativas de crescimento da economia de 2% para 1,3%. 7. Enquanto isso, o presidente eleito estimula os jovens a não participarem da vida política do país. Papel que pretende exclusivo para seus filhos, que participam da vida pública e ocupam cargos reais e imaginários. Tem até um príncipe regente no pedaço. Dia 105/365, 15 de abril, segunda-feira. 85º dia de blindagem do Bolsa Filho. Queiroz, o motorista com foro privilegiado, não dá notícias.
E, ao que tudo indica, não resta no governo órgão que se interesse em saber do seu paradeiro. Crime de Brumadinho, 228 pessoas mortas e 49 pessoas desaparecidas. Uma bacia hidrográfica morta, o rio Paraopeba morto, e o ministro do Meio Ambiente pretende premiar a Vale por esses feitos, entregando a ela 7 parques nacionais para administrar. Fábio Schwartzman segue livre a sua vida. 1. O controle social já foi extinto. Os indígenas estão sendo ameaçados com um discurso insano de 17% de terras e tratados como se fossem latifundiários. 2. O fim da universidade pública também faz parte do projeto, eliminar formas pensantes. As mentiras sobre o que acontece nas universidades públicas são constantes, e a última foi sobre uma suposta falta de capacidade de pesquisa e produção de conhecimento em oposição às universidades privadas, que seriam as responsáveis pela pesquisa e o conhecimento produzido no país. Para investir pesado na ignorância e na manipulação de mentes, é necessário piorar, se possível, eliminar a formação e o pensamento crítico. 3. Ações de destruição acelerada do país. Desautoriza o IBAMA a tentar impedir operações ilegais na floresta amazônica, muda o preço do diesel com um telefonema sem nenhuma base, planejamento ou consideração real sobre as consequências. Na Apex, o esquema do Bolsa Filho é denunciado por ex-dirigente e classificado como imoral. O corte de 40 bilhões em ICMS do agronegócio impacta a receita dos estados brasileiros. Em janeiro e fevereiro, houve uma queda de 5,2% no número de unidades de itens básicos comprados pelas famílias brasileiras em relação ao mesmo período de 2018. 4. Estão criando um mercado sem consumidor. É o antipresidente pseudo-nacionalista criando uma antinação. Não gera emprego, diminui a renda, acaba com a aposentadoria em um país que envelhece, mata ou encarcera a população. Libera o uso indiscriminado de agrotóxico até que o solo não preste para mais nada e nossa biodiversidade acabe. 5. A reforma da Previdência, principal projeto do governo Bolsonaro, é um projeto de genocídio para enriquecer os bancos e reduzir a pó os idosos, os inválidos, viúvas, órfãos e os trabalhadores rurais. A perda de renda dos aposentados impactará 60% dos municípios do Nordeste. É o sucateamento do país e a disseminação da miséria a serviço do capital internacional. Seremos um grande quintal fornecedor de matéria-prima movido à mão de obra precarizada. É a solução final.